Olá pessoal, meu nome é Everton Erivaldo, eu sou administrador do blog Esquina da Teologia Pentecostal. Hoje nós vamos falar sobre hermenêutica pentecostal. Sim, meus amigos, vamos tentar fazer uma taxonomia aqui da hermenêutica pentecostal. Essa taxonomia ela vai levar em consideração aquilo que escreveu o teólogo pentecostal William Oliveira Jr., tá? Ele é um autor norte-americano que escreveu um livro chamado Hermenêutica Teológica na Tradição Pentecostal Clássica, um relato tipológico. Infelizmente, esse livro não tem ainda em língua portuguesa, portanto, aqueles que quiserem ler vão ter que recorrer ou ao Kindle ou à obra física mesmo em inglês, tá bom? Eu queria falar para vocês, começando pela primeira fase da hermenêutica pentecostal, que é chamada pelo William de hermenêutica pentecostal clássica original. Essa fase, apesar de não ser colocada de forma cronológica no livro do William, pode ser colocada aí entre os anos de 1901, que é quando explode e eclode o movimento pentecostal, até 1945, que é o fim da Segunda Guerra Mundial. E essa hermenêutica pentecostal clássica original, ela leva em consideração muito daquilo que é trazido pelos pioneiros do pentecostalismo, que pertencem a diversas tradições e que carregam consigo as suas heranças hermenêuticas. E esse tipo de hermenêutica, ele bebe justamente dessa constelação de crenças e práticas que são herdadas desses movimentos, desde wesleyanos, de santidade, do revivalismo americano, ou seja lá da escatologia pré-milenista dispensacionalista do John Nelson Darby. Esse aglomerado de crenças e práticas vai dar forma à primeira geração de teólogos e intérpretes pentecostais. Essa hermenêutica, irmãos, ela trabalha com basicamente 4 princípios. E eu anotei alguns deles aqui e gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro princípio que ele trabalha muito bem é a questão da autoridade bíblica. A Bíblia é vista na primeira geração de pentecostais como sendo uma única regra de fé e prática de todo aquele que se identifica com a renovação do Espírito Santo. Esse primeiro ponto, obviamente, leva ao segundo, que é uma leitura restauracionista da história e das manifestações espirituais. As manifestações espirituais são tidas como algo que foram derramadas por Deus em grande escala no primeiro século, principalmente a partir de Atos 2. Depois há uma cessação dessas manifestações e no último momento, que é no início do século XX, novamente com os pentecostais há essa última chuva. Esse movimento restauracionista também ficou conhecido como movimento da chuva serôdia ou serodia. Tá? E isso nos leva ao terceiro ponto, que é uma ênfase no quadrilátero pentecostal, ou como era chamado, o evangelho pleno. Então, essa ênfase ela tem um desdobramento muito cristológico, porque ela enfatiza Cristo como aquele que salva, aquele que cura, aquele que batiza no Espírito Santo e aquele que é rei, que em breve voltará, tá certo? E o último princípio que é trabalhado dentro dessa primeira geração de pentecostais é um chamado para o pragmatismo bíblico, não é um pragmatismo qualquer. Há uma ênfase muito forte nessa questão entre aquilo que é crido e aquilo que é praticado. Alguns proponentes que compõem essa primeira geração de hermenêuticas ou de intérpretes pentecostais, que muitas vezes faziam isso de forma inconsciente, ou seja, não fazia isso a partir de uma leitura acadêmica, mas de maneira muito prática e a partir das próprias heranças que eles tiveram, foi o Charles Fox Parham, o William Seymour, que é o pai do pentecostalismo e o segundo, o principal líder, por assim dizer, da Rua Azusa. Você tem também figuras como o Charles Mason, o Garfield Waywood e vários outros proponentes dessa primeira geração, tá bom? Nesse momento, havia uma interação dinâmica entre a interpretação bíblica e a experiência. Então, você vai ver algo muito comum e muito interessante
nessa época é que, muito embora os pentecostais afirmassem formalmente a autoridade da Bíblia e identificassem suas experiências como algo que fluía dela, né, das Escrituras, a experiência carismática ela moldou a abordagem e interpretação que os pentecostais tiveram da Bíblia. É por isso que os pentecostais clássicos, os pentecostais da primeira geração, eles não mantêm muitas daquelas heranças que eles trazem dos movimentos a quem eles pertenciam, tá? Essa leitura carismática que eles têm das Escrituras vai moldar e vai dar forma à primeira geração de pentecostais. O segundo tipo de hermenêutica, ele dá-se a partir da década de 50. Vamos colocar aqui uma data de 1950 até os dias atuais, tá? Tendo em vista que até hoje se discute sobre esse assunto. E esse tipo de hermenêutica é chamado de hermenêutica pentecostal evangélica. E ela acontece por uma simples razão. Nesse segundo momento, os pentecostais eles estão num contexto de institucionalização e eles agora estão entrando na academia, entrando em contato também com a teologia evangélica. E, obviamente, com a hermenêutica evangélica. Obviamente, eles querem a legitimidade do movimento evangélico e, portanto, passam a interagir com tudo aquilo que é produzido no ambiente evangélico, tá certo? E essa interação, na verdade, ela acontece com a segunda fase do movimento evangélico, que são os chamados neo-evangélicos, ou seja, os novo-evangélicos, que, diferente dos fundamentalistas, viam de forma mais positiva os métodos críticos da Bíblia, tá certo? Os métodos críticos de estudos bíblicos, sem, contudo, abrir mão da autoridade e da historicidade da Bíblia. Ou seja, os novos evangélicos, eles veem a Bíblia como a palavra de Deus e que é historicamente confiável. Diferente, por exemplo, dos liberais que viam a Bíblia com ceticismo histórico e com pressupostos, por assim dizer, ceticistas, né? Pressupostos que não levavam a Bíblia como a palavra de Deus, como inerrante, como inspirada. Dessa forma, existe uma distinção entre os liberais e os novos evangélicos. Os segundos interpretam a Bíblia também com o uso de ferramentas de métodos críticos, porém sem abraçar o ceticismo e os pressupostos ceticistas dos liberais, tá bom? Então, os pentecostais entram em contato com esses novos evangélicos e herdam, por assim dizer, essa interação que há entre os novos evangélicos, que não são os fundamentalistas, e os métodos críticos da Bíblia. Um exemplo claro que eu poderia dar aqui para vocês é quando o Roger Stronstadt bebe de um continuista chamado Howard Marshall. O Marshall começa a escrever sobre Lucas como não somente um historiador, mas também como um teólogo, alguém que faz doutrina. E ele faz isso a partir de ferramentas, de métodos, por exemplo, como o método histórico-crítico. E o Roger Stronstadt faz esse tipo de interação justamente fazendo uso dessas ferramentas. Esse tipo de hermenêutica vai trabalhar com algumas ferramentas que melhoram o relacionamento do intérprete com as narrativas da Bíblia, por exemplo. Então, ele tem uma tendência natural de ver Lucas como não somente um historiador, mas também como um teólogo, alguém que formulou doutrina. E existem vários outros desdobramentos que são feitos a partir desse tipo de hermenêutica. Bem, o terceiro tipo de hermenêutica que eu anotei aqui para trazer para vocês é a chamada hermenêutica pentecostal contextual, chamada aqui no Brasil de hermenêutica, intitulada por alguns de hermenêutica pós-moderna, tá certo? Bem, uma diferença crucial, na verdade existem várias diferenças, mas uma diferença crucial entre essa terceira e a segunda é que enquanto a segunda ela tenta buscar a legitimidade do movimento evangélico, a terceira busca dar pernas ao movimento pentecostal, tá certo? Ou seja, os pentecostais devem caminhar com as próprias pernas. E aí, meus amigos, essas discussões começam por ali no ano de 1994, 95, até os dias de hoje, tá certo? Bem, quais são as principais características desse tipo de hermenêutica? Em primeiro lugar, ela trabalha e explica o papel do contexto cultural e a sua relação com os sentidos do texto bíblico.
A segunda característica é que ela entende que os métodos modernos, como por exemplo o método histórico-gramatical e o método histórico-crítico, são métodos racionalistas que tendem para o racionalismo exacerbado e afastam os pentecostais das ideias originais do movimento, tá certo? Deixando de reconhecer a influência do lugar social e cultural na interpretação. Logo, isso impede a formação de leituras pentecostais da Bíblia, bem como perspectivas teológicas que sejam também pentecostais. Alguns proponentes desse tipo de hermenêutica é o Timothy Cargal, o Kenneth Archer, o J.K. Smith, o Christopher Thomas, o John Christopher Thomas, o Kenneth Archer e o Amos Young, tá certo? Os mais conhecidos, talvez, aqui no Brasil sejam o J.K. Smith e, na verdade, o Archer eu falei 2 vezes, mas seriam esses dois e o Amos Young agora, né? O quarto tipo e o último tipo de hermenêutica seria a hermenêutica pentecostal ecumênica, que começa a ser discutida ali no início dos anos 2000 até os dias de hoje. E você tem alguns proponentes dessa hermenêutica que são também conhecidos por nós, outros não. Mas, por exemplo, o Frank Machia, o Simon Chan e vários outros são proponentes dessa hermenêutica pentecostal ecumênica. E quais são as principais características dela? Bem, a primeira característica é que ela busca criar pontes entre o pentecostalismo e as demais tradições cristãs. Ela entende que o pentecostal contemporâneo está em descontinuidade com o seu passado, graças à institucionalização. Então, por conta da institucionalização do movimento pentecostal, houve uma descontinuidade entre o pentecostalismo e as demais tradições, tendo em vista que no movimento pentecostal original havia um aglomerado de tradições e não uma única tradição. Existiam presbiterianos, existiam pessoas de santidade, cristãos reformados, cristãos wesleyanos. Então, existia uma gama de tradições envolvidas e isso se perdeu quando houve a institucionalização do movimento pentecostal. E uma última característica desse movimento é que ele rejeita, dessa hermenêutica, é que ele rejeita o desprezo que existe em boa parte dos ciclos pentecostais pela tradição. Antes, reconhece o pentecostalismo como uma tradição que pode e deve dialogar com as... Então, meus amigos, hoje nós vimos os 4 tipos de hermenêutica que existem no movimento pentecostal, as 4 fases, por assim dizer. Nos últimos anos, nós estamos vivendo as 3 últimas fases. Aqui no Brasil, agora que está começando a se discutir, na verdade, muitos materiais ficaram por anos sem tradução e sem chegar no Brasil, mas graças a Deus hoje já existem muitas obras que foram traduzidas por várias editoras e que podem nos ajudar a esclarecer melhor esse assunto. Eu creio que nós estamos conhecendo melhor, a partir de agora, a segunda fase, que é a hermenêutica pentecostal evangélica, agora que está chegando material de peso para a gente, muito embora há anos já tenha aqui ou ali alguns materiais em nossa língua. E nesse outro momento, a gente também já passa a discutir sobre a hermenêutica pentecostal pós-moderna ou hermenêutica pentecostal contextual, tá certo? Praticamente nada ainda da última fase da hermenêutica pentecostal chegou no Brasil e eu espero que a gente melhore nos nossos estudos e nas nossas considerações. Qual dessas daí você mais se identificou? Deixa aí nos comentários e compartilha esse vídeo. Que Deus abençoe a todos.